Bom, pessoal, então a gente está retomando para poder falar exatamente da crise na zona do euro, a crise que estourou a partir de 2008 com a crise dos Estados Unidos e que durou de maneira bem severa, pelo menos até a primeira metade da década de 2010, né? Até a primeira metade da década passada. Vocês já estão vendo aí do lado o primeiro gráfico, o primeiro mapa que eu quero mostrar para vocês mostrando a variação exatamente do PIB desses países, dos países que integraram lá o que acabou sendo resumido no acrônimo PIGS, né? Que reunia exatamente aí Portugal, Irlanda, Grécia e a Espanha, né, no final. E vocês vão reparar que eu vou comparar o tempo todo as economias desses países com a economia da Alemanha, tá certo? Por quê? Porque a Alemanha é a maior economia do bloco, tá certo? Então a ideia é justamente fazer a comparação com a Alemanha. Vocês vão perceber que entre 2008 e 2014, o PIB desses países despencou, sobretudo da Grécia, né? Enquanto da Alemanha subiu 14%. Tá? Então, ó, alguns tiveram um crescimento negativo, porém não tão desastroso, né? O caso da Irlanda, menos 1%, da Portugal, menos 3%, e até a própria Espanha, né? Apesar do índice de desemprego, a gente vai ver daqui a pouco, na Espanha ser muito alto, tá? Nada se comparou ao que aconteceu na Grécia. Então, de fato, a Grécia aí de todos é o mais problemático, tá? A Grécia que tem uma importância estratégica muito grande para a Europa por conta da posição que ela ocupa aqui no Mar Mediterrâneo. Então, sempre a União Europeia, os líderes da União Europeia sempre se apressaram em incluir a Grécia, apesar de não ser uma economia muito significativa, apesar de ser uma economia. Primeiro, que é um país de 10 milhões de pessoas só, né? Assim como Portugal. E no caso da economia grega, ela vive do turismo, uma indústria naval de importância local, aqui, regional, assim como a produção do azeite e a produção do vinho, que se destacam até bem mais pela qualidade do que pela quantidade ou pela diferença que efetivamente isso faz na economia da União Europeia. Então, assim, o fato da Grécia estar dentro do bloco, como eu disse, é muito mais do ponto de vista estratégico, geográfico, por conta da posição aqui no Mar Mediterrâneo, do que por conta de uma questão econômica, tá certo? Então, só continuando aqui, passando aqui o slide para vocês, para mostrar exatamente os gráficos que dão conta do nível da dívida, tá? A dívida de cada país, ó. Porcentagem das dívidas dos setores governamental e privado sobre o PIB, ou seja, a ideia aqui é tentar exatamente dar conta de qual é o peso dessas dívidas em relação ao PIB. Aí mais escuro aqui, ó, a dívida do governo e mais claro aqui a dívida do setor privado. Então dá para perceber que a dívida da Grécia ela ultrapassa, tá, o PIB. Em 2008, a dívida pública era de mais de 100% do que é o PIB, e em 2014, né, isso chegou a 177%. Sem dúvida nenhuma, entre todos aqui que a gente pode analisar, o mais preocupante, né? E por que isso é preocupante? Porque se você gasta muito mais daquilo que você consegue produzir, né, do que aquilo que você consegue produzir, arrecadar, é óbvio que a sua economia vai estar prejudicada. Se a gente comparar com os outros países, né, que conseguiram medidas um pouco mais efetivas, a gente vai ver que a Espanha tinha um gasto, uma dívida pública de 39% em relação ao PIB. Depois isso cresce para 98%, isso aí já são os efeitos da crise. Portugal tinha 72%, o que é muito. Imagine só, isso aqui significa o quê, pessoal? Significa o seguinte, ó, se eu arrecado 100, eu já estou com 72 comprometidos por conta da minha dívida. Então, assim, sobram 38 apenas, 28 na verdade, né? Para eu poder fazer o resto das coisas. Então, imagina que isso é um número muito preocupante. E quando você está com mais de 100%,
Aí a situação é crítica, porque você está gastando mais do que você arrecada, você está literalmente aí no cheque especial, né. Reparem como na Alemanha, apesar da crise, ó, eles não chegaram a ultrapassar o teto do PIB. Ainda assim, a dívida do governo é bem alta, tá certo? Porém, eles em nenhum momento chegaram a ultrapassar o teto do PIB. Então, percebam que. E ainda tem o setor privado, tá? O setor privado, no caso desses países aqui, percebam que a dívida é muitas vezes maior. No caso da Irlanda aqui, mais de 200% do PIB, tá? Então, assim, as dívidas elas ultrapassaram muito a capacidade de arrecadação desses países. No caso da Grécia, pessoal, muita gente fala das Olimpíadas de 2004, né, como um problema para a Grécia entrar em crise. Na verdade, não dá para dizer que a Grécia entrou em crise por conta das Olimpíadas, mas as Olimpíadas ajudaram, tá? Porque para um país pequeno, uma economia pequena, o gasto de uma Olimpíada é muito alto, né? E o retorno financeiro ele é muito duvidoso, porque assim, o pessoal falou muito do turismo, né? Ah, mas o turismo na Grécia vai aumentar por causa das Olimpíadas. Olha, ele vai ter um pico, né? Próximo das Olimpíadas, um pouco depois das Olimpíadas, mas depois ele meio que volta para o lugar. Ninguém vai a Atenas, ninguém vai para a Grécia hoje fazer turismo para ver os equipamentos olímpicos, para ver o estádio olímpico, né? Ninguém vai para lá fazer isso. As pessoas vão por conta do que significa a Grécia do ponto de vista histórico, né? O berço da civilização ocidental, da nossa cultura, né? Enfim. Então, as pessoas vão lá muito em função disso e por conta das belezas naturais, né? Das ilhas no Mediterrâneo ali. Ninguém vai para lá por causa das Olimpíadas. As Olimpíadas ajudam para colocar o país na mídia, mas não é necessariamente por conta disso que o turismo vai ser alavancado, tá certo? Então, houve um erro de cálculo aí, sem dúvida nenhuma, da Grécia, no sentido de promover as Olimpíadas, achando que isso ia fazer uma diferença positiva muito grande para a sua economia, tá certo? Bom, continuando aqui, ó, aí o nível de desemprego. O nível de desemprego é muito preocupante. Você pega, ó, a Grécia e a Espanha, você está falando de mais de 20%. No caso da Grécia, 25% do nível de desemprego em 2014, né? Eu estou pegando aqui o intervalo da crise, tá, galera? Exatamente porque de 2015 para frente as coisas começaram a entrar num processo de estabilização, tá? Mas sempre há o risco, é óbvio, né? Esses países, até por conta da natureza das suas economias, sempre há o risco de elas voltarem a dar problema, até porque são economias mais frágeis, né? Com menos opções, não é uma Alemanha da vida, tá? Não é uma França, não é um Reino Unido. Tá? Então, olha isso, na Grécia o desemprego chegou a 24,8% ou 25%, né? Isso significa que um em cada quatro trabalhadores gregos estava desempregado, né? Isso é alarmante. Aqui no Brasil, a gente com 12% aí de taxa de desocupação, a gente está reclamando, né? Imagina os caras aqui com 25%, tá? Bom, a Espanha, tá, também com 22%, né, um índice obviamente muito alto, e Portugal aí já bem menor, né, um índice bem parecido com o do Brasil, 12,5%, e a Alemanha com 4,7% de taxa de desocupação, que é um nível de desemprego que o Brasil teve, né, quando a gente estava aí no auge da nossa atividade econômica, lá no final da década de 2000, entre 2008 e 2010. É curioso isso, né, porque enquanto estourou a crise nos Estados Unidos e, como consequência, a crise na zona do euro, tá? Aqui no Brasil a gente estava no auge da nossa atividade econômica, tá certo? Mas é óbvio que, com o passar do tempo, o Brasil também começou a sofrer, haja visto que começou a rolar a partir de 2014, principalmente, né, com a nossa economia piorando bastante. Bom, esse é o resultado chamado resultado primário, né, de 2008 e 2014 sobre o PIB, né? Esse é o pessoal chama de superávit primário, né, que é, ou seja, tudo aquilo que você arrecadou, somando com todos os gastos, tá, ele tem que dar positivo, em tese, né, para sobrar algum dinheiro para você poder fazer os seus investimentos. Bom, na Grécia não houve superávit, né, houve uma queda de 5%. Na Espanha,
2,9, 2,5, em Portugal 0,7, a Irlanda, que teve o pior resultado aqui, tá? De 5,7%. Tá certo? Lembrando que aqui, ó, a primeira coluna dá conta de 2008, a segunda de 2014. Esse gráfico, que é de uma publicação alemã, da Deutsche Welle, ele está comparando o primeiro ano da crise e o último, né? Levando em conta aí que a partir de 2015 os países começaram um processo de recuperação, tá? E só para a gente finalizar essa vista de gráficos aí. Ah, não, era o último, desculpa. Deixa eu só voltar aqui para vocês continuarem vendo o gráfico. Então, o resultado primário mostra que, ao longo do tempo, houve uma recuperação, alguns conseguiram se recuperar muito bem, né? É o caso aqui da própria Grécia, que, apesar das medidas muito duras, né? É, é, à custa, né, de medidas muito duras de austeridade, conseguiu um superávit positivo, conseguiu um resultado primário positivo aqui, tá? Enquanto na crise ela tinha déficits, tá certo? Então, só para posicionar isso para vocês, o déficit primário é quando dá negativo e o superávit, obviamente, quando dá positivo aí. A Irlanda, apesar de continuar com o déficit, melhorou muito, né? E aqui o comparativo com a Alemanha, mantendo o seu superávit primário, tá certo? Então, assim, pessoal, em resumo, essas turbulências econômicas na Grécia e em outros países da área da zona do euro, elas já se arrastam um bom tempo, né? Desde 2008, quando estoura a crise nos Estados Unidos, aqui uma economia já bem frágil, como é o caso da economia grega, começou a apresentar lá os seus problemas, tá certo? Para sair da crise, esses países eles receberam ajuda da União Europeia, do Banco Central Europeu, né, mais especificamente, do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, e em troca tiveram que concordar em implementar vários programas de austeridade e reforma. O que seria essa austeridade? É corte de gastos mesmo, tá certo? Então você vai ter que. E isso vai interferir, obviamente, na qualidade de vida das pessoas. Ou seja, o governo vai investir menos em serviços básicos, transporte, saúde, educação, obras públicas, porque não pode gastar dinheiro, né? Então, isso é um problema, acaba virando, obviamente, um problema. Um outro lado da moeda também é o aumento dos impostos, né? Você tem que arrecadar mais e gastar menos. Então, é óbvio que os impostos vão aumentar. Tá certo? Então, vocês imaginem a quantidade de protestos que vai acontecer, né? Quando vocês sem dúvida nenhuma, todo mundo deve se lembrar dos protestos da população grega, dos protestos da população dos outros países todos ali, a Irlanda, Portugal, Espanha, porque você está num cenário de crise em que os teus serviços estão diminuindo, você está desempregado, tá? E os impostos estão aumentando. Então, assim, variáveis de uma equação pior do que essa, é difícil, né? Então, isso é óbvio que gera protestos, gera instabilidade política, tá? E, bom, passa aí por uma necessidade da população compreender muito que essas crises elas fazem parte do capitalismo. É preciso, o mais prudente, na verdade, aí é exatamente antever, tentar se antecipar essas crises, cuidar para que elas não aconteçam, para que quando elas acontecerem em outros lugares, principalmente hoje, porque a economia é muito interligada, você tem aí os mecanismos, os antídotos, né, para pelo menos amenizar os problemas, tá certo? Bom, o fato é que, em resumo, isso acabou, eh, de certa forma, fortalecendo a zona do euro, porque eles conseguiram passar por um grande momento de crise grave sem que ninguém tivesse que abandonar a zona do euro, sem que houvesse nenhum tipo de saída. Tá? Então, e aí é que tá, isso é uma coisa sem dúvida nenhuma positiva, porque é uma demonstração de força de um bloco muito complexo, né, que reúne economias muito diferentes, que tem uma implantação recente, né? O euro começa a circular em 1º de janeiro de 2002, ou seja, não tem 20 anos. E os caras, e é assim que se constrói um bloco forte e poderoso, né? Passando por cima de crises
é que fatalmente vão acontecer e pelo menos por essa crise aí a zona do euro passou, o que não significa que elas não vão acontecer de novo, mas agora, sem dúvida nenhuma, a galera vai ficar de olho nessas economias mais frágeis que a gente citou aqui, tá certo? Aconteceu uma vez, então agora vai ficar todo mundo alerta, ok? Um abraço, pessoal.